charlatão, ele pega muito na dor, né? Ele vai direto na dor da pessoa. Perfeito. Ele quer resolver aquilo, só que em menos tempo. Só que assim, gente, não existe fórmula mágica, não existe pozinho de pirlim-pim-pim, né? De fazer, não, vem cá que eu te resolvo o seu problema em 3 dias. Gente, não dá pra entender até como, né? Então, assim, o cara é um mago, então, né? Então, problemas emocionais, demandas emocionais, levam tempo, é um processo. Começando mais um episódio do podcast 7 Olhares. Eu sou Bruno Pedersoli, seu host, e ao meu lado, grande, o mestre Bruno Paiva. Bem-vindo, Bruno Paiva. E aí, galera, beleza? Mais um papo pra gente aí, vamos lá. É isso aí. Hoje a gente tem 2 pessoas fantásticas aqui ao nosso lado. À nossa frente, né, Brunão? A Amália, o Gustavo, uma dupla dinâmica que veio para compartilhar um pouco sobre pessoas, sobre o humano. Sejam bem-vindos. São 2 grandes lutadores. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Bruno e Bruno. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Espero contribuir muito com todos neste dia. A nossa conversa ela é embasada nos 7 olhares, né, nas experiências filosóficas que os 7 olhares traz, dentro do universo de vocês. Mas para que aconteça esse programa aqui, para que tudo isso seja possível, a gente tem que agradecer os nossos divulgadores, né? As pessoas que nos apoiam, os nossos patrocinadores. Então, hoje nós temos um patrocínio especial, através da figura de vocês, a Mod 7. Aqui só entra empresa com o número 7, né? Que engraçado. Todo mundo né? com o número 7. A Mod 7, que trabalha desenvolvimento humano, eu quero que vocês falem um pouco do que a Mod 7 oferece para a sociedade. Vamos lá. A Mod 7 é o caminho. Mod significa caminho. Então, o nosso intuito é sempre trazer o melhor caminho para as empresas, para os empresários, para que eles consigam ter uma visão estratégica do negócio. E tudo envolve pessoas. Então, negócios envolve pessoas, relacionamentos envolve pessoas. Se você não entender de pessoas, você não entende de negócios. Então, a base de tudo são pessoas. Para isso, é necessário ter essa visão estratégica dos comportamentos, das atitudes. Assim, o empresário consegue agir de forma correta, ter um direcionamento correto e, consequentemente, um bom resultado. Muito bem. Mod 7, um dos nossos patrocinadores aqui do programa. Também temos a Escola ESA, Escola Estúdio de Artes, através da figura do Brunão, onde trabalham com os jovens, todo o desenvolvimento artístico, né, Bruno? Tudo aquilo que faz... Toda a parte de desenho, tudo que você quiser aprender e desenvolver, com seu talento artístico, chega junto que a gente vai crescer junto. E também a gente agradece o projeto Estalar, que é um projeto que resgata, preserva e cria novas memórias através de produtos que trabalham o branding pessoal das pessoas e das famílias. O projeto Estalar é um projeto novo, criado pela 7 Íris, a nossa casa, né, onde os 7 olhares acontece. E por fim, a nossa produtora 7 Íris, na figura de todos os profissionais que trabalham aqui conosco, né? Agradeço a todos vocês. Sigam a gente no YouTube, sigam a gente nas redes sociais, porque o 7 Olhares ele foi criado para você que quer ouvir um pouco mais de outro olhar da criatividade, um olhar fora, um ponto fora da criatividade, dentro de um universo que conecta com a gente. Mas, falei muito já, eu quero agora começar a abrir um diálogo aqui, né? Vamos lá. Porque eu acho assim, nós somos em 4 hoje. É um equilíbrio na mesa aqui, porque quando a gente coloca os 4 pontos, né, como base, significa que a gente pode construir algo mais firme, mais rígido. Sim. Né? Sim. E essa conversa com 4 pessoas mostra a profundidade que a gente pode chegar num bate-papo e principalmente o que a gente pode oferecer para essas pessoas que estão ouvindo também, amigos e todos que estão conosco, né? Sim. Eu quero saber qual é o melhor hambúrguer que o Gustavo faz. Eu posso falar. Brie com geleia de pimenta. Delicioso. Isso é muito bom. É muito bom. Eu sou suspeito em dizer, né, questão de burger, né? Então eu venho dessa rede, dessa culinária voltada muito para burger, né? Então eu já fiz curso de burger, já tive hamburgueria. Então assim, eu já sou chefe de cozinha. Então, eu tá um pouco essa vontade minha de sempre estar inovando, né? Então, essa questão do queijo brie, do hambúrguer. Então, assim, eu acredito que sempre essa construção de sabores, eu sempre busco isso, construção de sabores.
é o que eu gosto de fazer. Então, eu sempre estou buscando uma construção, sempre estou buscando em construir alguma coisa, né? Em buscar nesse sentido aí. A gente, legal. eu acho que todo mundo é empreendedor nato dentro de si, nem que for na sua Sim. vida, ali no seu círculo familiar, né? É. Você empreendeu como hamburgueria, né? Como é que vocês foram parar do hambúrguer pro ser humano? Porque o hambúrguer e o ser humano tem tudo a ver, né? Sim. Eu adoro hambúrguer. Tem gente que é vegetariano, mas hoje em dia tem hambúrguer vegano também, então tá tudo certo. Exatamente. Onde que conecta uma Exatamente. coisa com a outra na vida, assim? Então, eu comecei com a hamburgueria em 2015. A primeira hamburgueria que eu montei foi aqui em São Bernardo. E montei ela, comecei a trabalhar. Onde que entra pessoas aí? Então, assim, contratações, demissões ou promoções. E você mexer com pessoas, né, ali dentro de um restaurante, imagina, cada um tem um perfil diferente ali. Cada um tem uma visão diferente daquilo que está fazendo. Então, na época, a minha visão era o quê? Cozinha. Era fazer hambúrguer, vender, né? Então, não tinha muito aquela visão da pessoa que estava trabalhando comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que estar conversando com elas. Então, já começou ali, né? O entendimento do ser humano começou ali. Né? Como que eu motivava uma pessoa dentro da cozinha ou lá no salão de atendimento. Então, já começava bem ali, já, assim, essa curiosidade. Como é que como é que pessoas são tão diferentes aqui dentro? A pessoa é igual hambúrguer, né? Cada um tem um sabor, um ponto. Sim. Exatamente, sim. Você falou tudo. É isso aí. Cada um tem um ponto. Exatamente. A gente fala de comida, né? Eu, pelo menos, quando eu vejo os programas de TV de culinária, parece que o ambiente da cozinha ele é meio hostil às vezes, né? Porque quem tá comendo lá, sentindo o sabor, tá degustando aquele produto que foi preparado com carinho sempre, mas do outro lado da parede ali o negócio ferve, né? Exatamente. Sim. Deve ter história pra caramba, outra né? energia pra ali, jogar né? aqui. A gente fala que é os bastidores, né? Os bastidores do prato já pronto ali, né? A pessoa, ela pediu, ela viu aquilo que está no cardápio, ela quer aquilo que está no cardápio. Mas, assim, e os bastidores, né? Assim, você pega numa cozinha hoje, né? Vou fazer um atendimento na hora do almoço. As pessoas começam a chegar às 8 horas da manhã para começar a fazer o mise en place, começar a fazer cortar, deixar tudo preparado para realmente, de fato, ao meio-dia, já está tudo encaminhado, é só montar, chapa e servir. Mas antes disso tem toda essa preparação, né? Que é os bastidores que a gente fala. Então, isso que é o bacana, né? De você entregar um negócio pronto, um alimento, um hambúrguer ali prontinho, para ser consumido. Assim, e sabendo que foi você que montou. Né? Foi você que preparou. Isso Mas onde está o maior desafio? Na velocidade da entrega do lanche, que eu acredito que tem que ter um tempo. Sim. Né? Tem coisa que tem que tomar cuidado ali, se passa muito do tempo, se fica frio, deve ter uma dinâmica. E tem as pessoas, porque tem gente que às vezes chega daquele dia que deve estar com o coração não querendo trabalhar, né? Exatamente, esse é o desafio. Como que eu mantenho motivado uma pessoa dessa? Ela vai chegar com demandas lá de fora. Uhum. Ela vai chegar com as crenças dela, né? De problemas de casa, problemas de casamento, enfim. Como que eu mantenho motivado, né? Então, assim, o que o meu negócio precisa? Né? Tem uma cultura estabelecida? Né? Será que aquele funcionário ele se sente pertencente àquele negócio? É isso que a gente tem que analisar. Mas como que faz a pessoa se sentir pertencente a uma cultura? Eu acho que não somente no ambiente empresarial, mas na comunidade, né? Na cultura de comunidade mesmo. Pode ser uma comunidade de fé, ou pode ser uma comunidade de amigos. O que faz uma pessoa se sentir pertencente ou não, ou excluída? O que faz ela se sentir pertencente é esse sentimento de amor, né? De agregar. Ele está agregando ao negócio. Como que ele pode agregar? Qual é a importância dele dentro do negócio? Qual que é a importância dele dentro da sociedade que ele está inserido? Então, já parte do líder. O líder, ele precisa trazer esse sentimento para o colaborador. Ele precisa trazer esse sentimento para a pessoa, para que ela se sinta importante dentro desse ciclo. Só dessa forma, ela começa a se sentir pertencente. A partir daí, ela vai entender como que ela se sente,
como que ela vem crescendo dentro desse círculo, ela precisa ter esse sentimento de crescimento também para que ela se sinta importante. Então, são vários fatores que agregam a questão engajamento do colaborador ou de qualquer pessoa dentro de uma sociedade ou de um grupo. Para que ela se sinta engajada, primeiro ela precisa se sentir importante. E é esse o ponto necessário para engajar qualquer pessoa em qualquer grupo. Importância. Deixa eu tirar uma dúvida. Se trabalha primeiro a mentalidade do líder, que é o chefe, Sim. ou se trabalha separado também os colaboradores? Porque eu acredito que se você trabalhar o líder, vai reverberar para que ele possa tomar as devidas providências e controlar um pouquinho a temperatura dos colaboradores. Como que é o trabalho de vocês? É trabalho primeiro líder, ou é separado, é junto? A princípio, os líderes nunca acreditam, 90% acreditam que o problema está na equipe. Porém, ao longo do nosso atendimento, eles acabam compreendendo que a equipe é o reflexo do líder. Independente, Perfeito. Então, é uma coisa natural. Poucas pessoas procuram, de fato, o autoconhecimento do líder. Não, eu necessito me desenvolver em alguma coisa. Porém, por uma demanda da equipe, o líder percebe que ele precisa se desenvolver primeiro para que depois a equipe venha a ser desenvolvida. Então, é um trabalho em conjunto, né? Porém, o principal é o líder. O líder precisa ter esse entendimento, esse autoconhecimento, porque a equipe é o reflexo do líder, em todos os aspectos. Quando a gente fala de liderança, eu acho que é a descoberta do seu líder interior. Eu vou abrir o primeiro olhar, que é o eu interior, falando um pouco como que você descobre, né, a liderança que há em você, né? Eu sempre tive em mim uma liderança nata, né? Nata no sentido que ela vinha instantaneamente. Não era algo que eu buscava, mas acontecia. Na escola, na escolinha de futebol, sempre teve um posicionamento que me levava a estar na liderança. E aí você se depara com uma situação que é, será que eu estou preparado para fazer isso? Será que eu estou pronto para assumir uma responsabilidade de liderança? E a vida vai mostrando que, em parte sim, em partes não. Você nunca vai estar pronto, né, para ser um líder, né? Eu acho que Sim. o líder, ele se constrói de acordo com a batalha. Você está treinado para enfrentar uma batalha, mas você não sabe de onde vai vir as dificuldades. Se é de cima ou de baixo, você tem que estar preparado, né? E aí, falando de liderança e equipe, a sensação que eu tenho quando eu tenho duas dificuldades quando eu falo de liderança. A primeira é se manter motivado o tempo todo. Qual que é o segredo, né, para se manter motivado o tempo todo? Porque você que tem empresa, ou você que lidera uma equipe, ou a sua escola, enfim, não importa quem você lidere, mas se você assume papel de liderança na sua vida, você deve passar por esse momento também de se perguntar, poxa, como é que eu me mantenho motivado o tempo todo? Chegar no trabalho todos os dias e ser referência. Eu entendo que a liderança ela é uma troca de estandarte. Você assume esse estandarte como líder, mas você, teoricamente, colabora para que os seus colaboradores ou a sua turma possa assumir essa liderança quando você não está 100%, ou quando você precisa trocar o bastão, né? Sim, essa troca de bastão. O que faz a equipe entender a importância dessa troca de bastão e se ver como líder também? Porque tem gente que não se vê como líder. Tem gente que se vê como subalterno, tem gente que se vê como, não é empregado, mas aquela pessoa que não tem voz. E para descobrir a voz, a pessoa tem que quebrar barreiras do eu interior, que Sim. é o primeiro olhar. O que vocês olham do que eu estou dizendo? O que vocês podem compartilhar de experiência de vocês para a gente começar a visualizar com mais facilidade essa liderança? Porque às vezes eu acho que é difícil enxergar essa liderança. Sim, existem várias coisas que envolvem todas essas situações, né? Existem aqueles líderes natos, de fato, né, que são pessoas que ele não se coloca como líder, mas a equipe escolhe ele como líder. Então, isso é um líder nato, ele já tem essas habilidades desenvolvidas. Existem outras pessoas que já possuem essa habilidade, porém, por algumas demandas emocionais, às vezes foi invalidado na infância, colocavam ele como muito aparecido ou muito mandão. Então, essa pessoa ela vai deixando de exercer essas habilidades e ele vai ficando com a autoestima muito baixa. Então, ele não se enxerga como líder. E como fazer com essa pessoa, né? Que ela tem essa habilidade,
porém ela não se enxerga. Aí que entra o autoconhecimento, né? A tomada de consciência do que ele é na sua essência. Então, acredito que aqui a gente já entra num primeiro olhar, né? O autoconhecimento, ele é o quê? A essência do eu. É aquilo que você nasceu para ser, é aquilo que está no seu DNA. Então, isso é muito transformador. Quando a gente consegue trazer essa visão para a pessoa, que ela consegue enxergar essa potencialidade, os pontos fortes, tudo que ele é capaz de fazer. Então, isso é transformador. Existem várias situações, essa é uma delas. E ocorre muito, muito. Em toda a nossa experiência, a gente consegue enxergar pessoas com pontos fortes, pessoas com muita potência, porém não conseguem enxergar o seu eu, porque não tem um autoconhecimento, não tem essa tomada de consciência e não consegue desenvolvê-las. E muita gente acaba confundindo, né, do eu, do que eu falo, que o autoconhecimento é o eu sou, né? Quem sou eu? Não o que eu tenho ou não o que eu faço, né? Eu falo assim, a pessoa às vezes pergunta, né, quem é você? Eu falo assim, eu sou engenheiro, eu sou advogado. Eu falo, não, você nasceu engenheiro, você nasceu advogado? Não. Então assim, quem é você? Às vezes a pessoa acaba bugando. Então assim, quem é você? Essa questão do autoconhecimento, ela é muito importante, porque aí eu vou realmente descobrir o que me move, o que motiva, quais são os meus valores, né? Então, quando falo eu, é realmente o eu sou. Por exemplo, eu sou o Gustavo, eu sou feliz, eu sou saudável, né? Eu sou o esposo da Malha, eu sou o filho de Deus. Esse é o sou. Essa consciência, né? Exatamente. Eu vou falar na minha experiência que desde muito jovem, né? Assim como o Bruno citou, eu acredito que o ouro ele é testado no fogo. Em várias situações, desde a adolescência... para time de futebol, para poder direcionar uma equipe para fazer isso ou aquilo, para trabalhos, até chegar ao ponto de ter uma equipe para poder gerar um videogame, para poder gerar história em quadrinhos, que é o meu trabalho, existiam pessoas que poderiam estar ali, mas aí, por timidez e por ver, o Paiva ele é extrovertido, manda ele. E às vezes, na minha parte... Como isso foi acontecendo muito durante o processo, manda ele, empurra ele, automaticamente falei, poxa, espera aí, deixa eu analisar um pouquinho. Se eles estão mandando, porque eles estão, algum crédito tem em mim. E eu tenho a coragem. Porque, gente, se eles não estão querendo ir, eu vou e faço. Sim. E eu acho que isso também está relacionado a um pouco de doação. Porque para poder tirar alguns amigos de algumas arapucas, até emocionais, porque eram muito introvertidos, eu falei, não, então... Por doação a essa pessoa, eu vou lá e faço, mesmo não querendo. Então, não era uma coisa assim, você vai direcionar essa equipe para poder fazer 42 revistas. Tá. Só que tinha outra pessoa que era competente para fazer isso. Só que às vezes ficava ali quietinho, por problemas emocionais, com certeza, desde a infância, alguma coisa que tava com timidez. Não, manda o Paiva. E aí chegou lá, quando eu fui ver, eu já tava direcionando uma série de equipes mesmo, para realizar bons trabalhos para o mercado, não só nacional como internacional. E aí, olhando para o eu interior, eu acho que ele tem um pouquinho também da doação. Porque muita coisa que eu fiz de tomar a frente e de falar eu resolvo, foi justamente para não deixar aquele amigo ou amiga passar aquele perrengue de estar jogando ali na frente para fazer uma apresentação, para fazer uma oratória, porque você faz um trabalho, não tem as apresentações, né? A gente se vende o tempo todo e vende aquilo que faz. Sim. E tem pessoas que gaguejam, dá um frio na barriga, e eu nunca tive isso. E ainda que o coração acelere, porque o coração acelera, gente. Subir num palco, às vezes, para falar, acelera o coração. É uma responsabilidade. Mas tem a questão da doação, por causa do eu interior que me conheço, Sim. Eu fui lá e fiz por causa de outras pessoas. Exatamente, porque normalmente isso acontece também porque você pode ter, no momento da sua vida, na infância, na adolescência, você teve que se posicionar em algum momento. Exato. Você se posicionou em algum momento e aquilo acabou liberando uma habilidade sua que estava incubada lá, mas você não estava a fim de fazer, mas por uma questão de posicionamento, você foi lá e desperta, fez, né? Você acaba despertando, né? Mas tem um detalhe, né? Quando o Paiva fala de mudança, ele foi obrigado, vamos dizer assim, ou ele foi forjado de Exato. acordo com as tomadas de decisões que ele aceitou para a vida dele.
Isso é positivo, que você ganha conhecimento Sim. e ganha força. Sim. Porém, às vezes te tira de onde você deve estar. Você se forja para aquele ambiente, se torna algo para aquele ambiente, mas não é algo que o seu eu gostaria de ser. Quando isso acontece, eu falo que comigo foi depressão. Como é que é para vocês? Quando isso acontece, vocês se deparam com pessoas que estão totalmente fora do eixo ou fora do que elas vieram a ser, por conta de ser forjada para um ambiente e aceitar, né? Você acha que você está servindo, mas no final das contas você está saindo da sua zona de eu, entrando em outra para substituir aquilo que é necessário, mas como falta consciência, você não volta, você fica aí, você se torna aquilo que você não quer ser. Sim. O que acontece? Como é que ele sai disso? Isso hoje é ansiedade, crises de pânico, burnout, esgotamento mental, físico, doenças psicossomáticas, infinitas coisas que hoje é o reflexo de tudo isso, da falta da vivência da essência. É isso que acontece hoje. E é muito comum a gente ver pessoas extremamente ansiosas, hiperfoco, né? Não consegue ter uma visão macro do negócio ali. Difícil adaptabilidade, não consegue se adaptar. Então fica muito complicado lidar com pessoas assim no ambiente de trabalho, porque elas ficam extremamente estressadas. Às vezes uma coisa que é simples, né, que é fácil de ser resolvida, não tem essa adaptabilidade, essa inteligência emocional de enxergar o todo e encontrar a solução. Então a gente vê hoje muitas pessoas afastadas, né, por problemas de burnout, esgotamento mental, crises de pânico. Esse é o ponto que tem acontecido muito hoje. É o famoso e se. Vive no e se acontecer, e se fulano falar, e se eu fizer dessa forma, e se acontecer, e se não acontecer. Excesso de futuro, né? Sim. Excesso de futuro, ansiedade. Fica calculando expectativas, né? Vocês, é legal falar dos outros, mas vocês tiveram a transformação pessoal também de sair desse me perdi para me encontrei e agora estou no meu eixo? Muito tivemos. Bom, a mudança mesmo veio realmente foi na pandemia, né? Acho que como todas as pessoas que passaram perrengue na pandemia, né? Foi com uma hamburgueria também, né? Em 2015 eu comecei com essa hamburgueria, mas depois eu saí da sociedade e montei uma outra hamburgueria um pouco maior. E pensa, eu tava com 30 funcionários, mais ou menos uns 30 funcionários, e começou a vir a pandemia. Aí você ficou totalmente incerto daquilo, né? E naquela época a gente já estava trabalhando com pessoas, já estava fazendo aquela gestão de equipes também, mas não era o foco, a gestão de equipe. A gente fazia por conta do negócio, né? Aí veio a pandemia, travou tudo, ficou tudo incerto, aí você fala, e agora? Você parado, com 30 funcionários, e você já começa a pensar, e o que eu vou fazer agora? Tá certo, a gente tinha a caixa, fechou a hamburgueria, teve que fechar, não teve jeito, mandou todo mundo embora, mas a gente ficou naquela, e agora o que eu vou fazer? Porque assim, eu sou chefe de cozinha, se você trabalhar com alimento, pandemia tá aí, o que eu vou fazer agora? Aí você começa a ter aquela crise de, não digo se é de identidade, mas é aquela crise, e aí, o que eu vou fazer agora? Ansiedade, né, de fato. E agora, né? Então, a viradinha de chave foi realmente, a gente começou como a gente nós já fazia essa parte de gestão de pessoas, a gente começou, um olhou pra cara do outro e falou assim, a gente sempre mexeu com pessoas. A gente sempre fez essa parte de reconhecimento, essa parte comportamental. Então aí começamos a estudar sobre isso. Mergulhamos de cabeça no desenvolvimento humano durante toda a pandemia. Só que assim, é aquela coisa, começamos a primeiro, quando você vai mergulhar nesse mundo, você realmente acaba se conhecendo, se autoconhecer, você realmente traz o autoconhecimento do eu sou. Mas foi uma choradeira, né? Até a gente, realmente, quando eu comecei a me identificar, eu comecei a me perceber, né? De todas as coisas que eu já tinha feito, todas as escolhas que eu já tinha feito. Porque nós sabemos, né? Que todos nós vivemos os nossos resultados. Tanto positivo, tanto negativo. Né? Então, tem o livre-arbítrio. Você faz as suas escolhas.
Então aí você começa a pensar lá atrás, aí já vem, além do autoconhecimento, vem a autorresponsabilidade, né, de tudo que eu já tinha feito. Então mergulhamos de cabeça e começou a realmente virar a chavinha. Então, nós temos potencial para começar a entrar nesse mundo comportamental, né, e mexer realmente com pessoas, trabalhar com vidas, né, transformar vidas. Aí começamos a viradinha de chave, foi bem na pandemia mesmo. Quando a gente fala de virada de chave, eu sinto que é um transbordar na vida do outro, né? O segundo olhar do servir ao próximo cabe quando você se conhece, entende aquilo que falta em você, aquilo que você transborda e permite preencher aquilo que falta com o que o outro tem e transbordar aquilo que você tem para que o outro não tem. Quando tem essa tomada de consciência, você tem relacionamentos mais saudáveis. Sim. Nessa hora, você se coloca na condição de doador e receptor, porque aqui ninguém é perfeito. Exatamente. Não existe perfeição nessa terra. Existem pessoas imperfeitas buscando melhoria e evolução. A evolução nem é a perfeição, porque nessa terra não cabe a perfeição. Sim. Ela já é perfeita por si só, pela forma que ela se origina. Porém, nós somos falhos. Senão não seria como seria essa terra, né? Sim. Convenhamos, né? Provavelmente deve ter outro lugar aí que já é um pouco mais perfeito que a gente. É aquela coisa, nascemos sem saber de nada e vamos morrer sem saber de tudo, né? Então já começa por aí. É isso aí. O importante é saber que é no outro que a gente encontra e na gente que a gente encontra caminho também. Exatamente. Se não tá no outro, tá em você. Se não tá em você, tá no outro. Então, não você existe está falando outro de caminho. conexão. Servir está relacionado à conexão. Conexão, aí entra no aspecto criador também, né? Você acha que existe conexão no outro sem haver conexão com a criação? Eu acredito que não. Porque, falando por experiência própria, né? Durante toda essa fase, eu me encontrei, né? No meu eu, na minha essência. Porque eu sempre fui uma pessoa, né? As pessoas me falavam que eu era tímida, que eu era introvertida, né? Porém, hoje eu entendo que a timidez, ela não é uma característica, ela é uma debilidade emocional. Então, que ela precisa ser tratada, ela precisa ser compreendida. E eu, como líder, eu sempre exerci durante toda a minha vida o papel de líder, né? Eu iniciei com meu pai tinha loja de calçados, então eu sempre exerci esse papel de líder de uma forma ali, naquele momento coadjuvante, né? E depois a gente montamos a hamburgueria, eu trabalhei muito com coordenação administrativa, então eu sempre exerci esse papel de líder. E a partir desse momento eu entendi que eu era muito permissiva em alguns momentos. Por quê? Era uma debilidade emocional minha. E eu transferia isso para a liderança, né? De uma forma do meu subconsciente. Eu não tinha consciência disso. A partir do autoconhecimento, eu tive essa visão. Então eu comecei a trabalhar essa parte emocional para que a minha liderança fosse de uma forma mais assertiva. Porque o líder hoje ele é um doador, né? Um líder é aquele que se doa. E aí entra a conexão. Se eu me conecto com uma pessoa e crio essa sinergia e eu tenho essa debilidade emocional, eu não vou agir da forma correta, da forma que um líder necessita, né? Que ele precisa ter esse equilíbrio entre razão e emoção. Ele não pode levar tudo para o lado emocional e ele não pode levar tudo para o lado racional, porque afinal de contas é um outro ser humano que está ali e ele também tem as debilidades emocionais dele. Então o líder é esse que ele consegue caminhar por todas as esferas e isso só acontece a partir da conexão. Se o líder não se autoconhecer, ele não consegue ter um relacionamento assertivo com o colaborador. Ele sempre vai ter um problema, e aí esse problema ele é racional ou ele é emocional? Então tem esses questionamentos, só que isso está no subconsciente, muitas vezes o líder não tem consciência disso. Só a partir do momento que ele entra no mundo do autoconhecimento, que ele olha para dentro de si e ele começa a perceber as debilidades e aquilo que ele precisa mudar e evoluir. O sexto e o sétimo olhar conectado à liderança, né? O sexto olhar, a mente e razão, o sétimo olhar, o coração guia a nossa intuição, né? Que é literalmente você conectar o coração com a razão e fazer com que isso dê um resultado prático na sua vida agora, né? Porque na mente eu acho que cabe tudo, né? Na mente você cria todos os melhores mundos, você cria a fantasia que você quer, você constrói tudo, mas botar isso em prática, que é acionar isso, é a conjunção do coração com a mente para realizar isso e tornar isso real. Eu vou dizer
pela minha experiência, eu não sei você, Bruno, mas eu tenho uma dificuldade gigantesca de me manter firme o tempo todo na liderança. Firme que eu falo aparentar estar bem. Tem hora que eu chego e falo, cara, não tô bem. É visível isso. Tô com um problema, tô com alguma dificuldade. Para um líder, mostrar fragilidade é sinal de fraqueza ou de fortaleza para vocês? Para alguns líderes, é sinal de fraqueza. Aí que entra o ego, né? Porque a pessoa... Todos nós somos seres humanos. Tem dia que você não está motivado. E o que motiva, né, o líder a exercer toda essa função? Hoje a gente fala muito de propósito. E, de fato, é o propósito, né? É o entendimento, é a compreensão de si, de entender que aquele dia você não está legal. Mas talvez o que eu iria fazer, né, uma conexão com outras pessoas, eu vou deixar para amanhã. Não vou fazer hoje. Então, é essa sensibilidade de compreender e de se entender. Então, que faz toda a diferença na liderança. Vou falar, experiência de sala de aula, há mais de 20 anos. Tem dia que você levanta e fala, nossa, eu vou ter que dar aula hoje. E tem que tolerar um monte de energia ali, né? Crianças de 14 anos que têm uma educação que, meu Deus do céu, hoje você não pode falar muita coisa. Então, quando eu entro na sala de aula, que eu não posso entrar cabisbaixo, ou com problema de boleto, ou com problema de qualquer ordem, que eu tenho que manter aceso o corpo que passa informação e que leva aquele aluno a algum lugar, é o que você falou, é o propósito. Sim. Então, ali, para mim, assim, é o momento que eu entro no mundo das maravilhas. Não importa o problema que eu esteja. Ele fica na porta... ou na porta, na rua. Na hora que eu entro para a escola, chega a ser mágico. Porque é um encontro onde eu falo, cara, eu tô com a minha galera, onde eu vou falar de arte, onde eu vou falar disso, onde eu vou fazer aquilo que eu gosto. Então, saber o que você quer realmente faz a diferença de você continuar. Isso é inteligência emocional? Sim. Isso é inteligência emocional. 100%. Porque às vezes a gente fala, você precisa ter inteligência emocional, mas que diacho é inteligência emocional na prática? Mas né? tem uma parte que faz, que eu acho que está relacionado também à limpeza. Que nem eles comentaram que eu ouvi, né, que chorou. E o que a gente fez aqui me deixou bem emocionado mesmo. Até numa reflexão depois sozinho em casa. Para entender, na verdade eu sou isso e estou indo nesse caminho. Legal, então eu preciso voltar. E às vezes a gente quer tanto não errar. Deixa eu só explicar o que a gente fez aqui, né? Porque quando a gente fala de treinamento, né, de desenvolvimento humano, a gente está falando de técnicas, de práticas e de ferramentas que se usam para fazer isso acontecer, né? Sim. Dentro da 7 Íris, a gente teve um momento de treinamento humano aqui com todos os colaboradores, das lideranças e tudo, onde a Amália e o Gustavo estiveram aqui compartilhando desse conhecimento, né? E o Bruno tá citando exatamente esse momento transformador, porque é a hora que você se depara com através da técnica aplicada, com o seu eu, que assim, não tem como falar que não é. É você, tá lá escrito. Mas eu achei legal. É o seu manual. Mas o que eu achei incrível é porque você começa a voltar a sua mente em algumas posições e situações e começa a fazer uma limpeza. Então, aquela mochilinha que estava cheia de pedra, você começa a tirar. Sim. E quando você começa a tirar isso, cada pedrinha, ela é dolorida porque força você a atingir o perdão. Se você não manifesta o perdão para poder tirar essas pedrinhas, deixar sua mochila leve para você subir a montanha, aí fica difícil. E essa transformação, putz, peraí, eu estou com um problema aqui, estou ficando mais rígido aqui, estou maleável demais, estou exagerando aqui, tenho minha família, tenho o trabalho que hoje, gente, a gente vive num mundo de loucura. Exatamente. Né? Um pouquinho antes da pandemia, ela já estava vindo num ritmo louco. Depois da pandemia, então, nossa, tem hora que eu falo, gente, que dimensão que eu tô. Então, essa mudança, quando você olha para si, faz uma reflexão que existe as adversidades e você precisa se manter leve de mente, de coração, com a mochila tranquila, para você poder conseguir subir a montanha e cravar sua bandeirinha lá em cima da conquista daquilo que você tiver, exige uma reflexão a ponto de ter suas limpezas. E limpar, tem hora que as limpezas são doloridas, porque o quinto olhar começa a mostrar cicatrizes ali. Exatamente. O quinto olhar é a lente técnica, né? Que é o que a gente usa de ferramenta. Vocês possuem muitas ferramentas para usar dentro de um circuito desse de desenvolvimento humano? Muitas ferramentas. Bastante. Ferramentas para ressignificar crenças, ferramenta para trazer a consciência daquilo que precisa ser mudado, ferramenta para identificar os perfis comportamentais. Então, todas essas ferramentas nós utilizamos para
trazer a tomada de consciência, né? De quem é você, qual é o seu eu, qual é a sua essência. Aquilo que você passou, aquilo que você viveu, porque eu falo, né? Cada pessoa é um mundo. Então, esse mundo, ele é formado de quê? De tudo que você viveu, sentiu durante toda a sua infância, durante toda a sua vida. Então, você é um mundo que precisa ser compreendido. E esse é o grande desafio. Por isso que o ser humano é tão complexo, né? Porque além dele ser formado pelas tendências comportamentais, ele também é formado pelas crenças, valores, personalidades formadas durante toda a sua vida. E isso é extremamente complexo. Então, as ferramentas, elas trazem essa possibilidade de tomada de consciência, às vezes de um perdão, que é necessário, né? Não existe evolução sem perdão. Quando a gente olha para a humanidade, né? Às vezes o pai tratou o filho de uma forma, ou o marido, ou a namorada, tal, e aquela situação vai causando um ressentimento, que vai causando uma mágoa, que daqui a pouco virou uma raiva, um ódio, né? Qual é a característica disso dentro do ser humano ao longo do tempo, né? Aquilo ali está enraizado nele, qual que é a consequência disso? Até o momento que a pessoa tenha consciência e de fato, decida perdoar. Porque o perdão é uma decisão, né? É uma decisão assertiva. Então, se não houver perdão, ele vai sempre carregar essas pedrinhas aí na mochila e sempre vai carregar esse ressentimento, que muitas vezes vai trazer ali na vida dele doenças, um câncer, inclusive, muitas vezes. O câncer, ele é uma falta de perdão, é um ressentimento ali interno que a pessoa não decidiu perdoar. Existem estudos nisso, né? Nessa questão. Então, é muito complexo o ser humano. E a gente consegue trazer essas ferramentas para ajudar nessa tomada de decisão e nessa tomada de consciência. Gente, vou falar, olha, o que eles fazem é incrível. Que alguém confunde a vossa experiência falando. Alguém confunde isso que vocês fazem com mapa numerológico ou astrológico, porque é tão assertivo que fala, gente, como é que consegue ver? Eu me senti nu diante de vocês. Tô falando sério, gente. Deu até uma vergonha ali na hora que eu falei, gente, mas você que tá ouvindo, aí, ele tá vestido, viu, gente? Não tem nada disso, não. Mas consegue deixar a nossa essência desnuda. Isso eu achei sensacional. E consegue ver coisa que você fala, nossa, não é que realmente eu sou assim? Nossa, eu estou caminhando por aí. Então, deu uma sensação, gente, será que isso aqui tem a ver com mapa numerológico, astrológico? Porque dizem que também eu nunca fiz assim um numerológico, por exemplo. Mas é bem assertivo, dizem que é bem assertivo, fala muito próximo daquilo que você é. Como que vocês conseguiram chegar nesse ponto de me deixar assim transparente? Eu achei incrível isso. Não é nem o como, né? O que vocês usam. Acho que é legal falar, porque as pessoas, elas precisam de ferramentas. Sim. E a ferramenta não é a Amália Gustavo. A ferramenta é o autoconhecimento através de pessoas como vocês. Isso. E quando a gente se depara com a experiência de autoconhecer, você falou um negócio, aproveitando só o gancho, você falou um negócio do perdão. Perdoar o próximo é um caminho mais difícil. Porém, o mais complexo é se perdoar. Sim. Quando você carrega essa culpa de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa que você não sabe de onde veio, esse auto-perdão é a chave da liberdade. Sim. Eu tenho algumas referências de vida, né? E momentos chaves, assim, na minha vida, de olhar no espelho. Tem um documentário famoso de física quântica que fala sobre a relação da importância da vibração das células para que você se sinta bem e tenha saúde. E aí, dentro desse documentário, depois a gente vai pesquisar, colocar aqui embaixo para vocês verem qual que é e até indicação para vocês. Mas quando se fala de física quântica e de vibração de células, você está trabalhando literalmente a positividade ou a negatividade que a célula carrega. Por isso que o câncer é o que é, por conta de tanta negatividade que há dentro de vibração dentro da pessoa. Né? A negatividade pode ser dor, tristeza, um monte de aspecto que leva a uma doença. E não só o câncer, qualquer doença. Né? A hora que... No filme lá tem um momento que a personagem se olha no espelho e ela começa a falar, você é uma merda, você não é nada, você não significa nada, agora eu vou abrir meu coração aqui. Eu já fiz isso diante do espelho.
em um momento específico da minha vida. E a hora que eu me vi fazendo aquilo, e assim, num momento muito particular meu, eu entendi a condição que eu estava. Que era uma condição de, eu falo assim, quase que... Foi um momento que eu tive depressão e tive num ponto de virada na minha vida, mas... E não tinha culpado, tá? Era eu e eu. Eu que tinha que resolver comigo. Ninguém é culpado. Não existe... A culpa, ela pode ser alterada por o degrau do aprendizado. E se existe isso, é porque falta. Se falta, alguém tem que olhar para aquilo e preencher. Por isso que a gente tem que começar a olhar para dentro e preencher. Mas nesse momento de auto-perdão, você se depara com você sem forças. E aí, a sensação que eu tenho, e eu não sei quem passa por isso ou já passou, é que você tá na lona. Você foi nocauteado por você. Você deu um cruzado em você quando você se depara desse jeito. Porque você coloca a sua energia baixa, você se coloca numa condição ruim, numa condição de fraqueza, e não há força suficiente para que você consiga levantar. Nessa hora você precisa de apoio. Aí é apoio profissional, é apoio terapia, é amigos, pessoas que têm empatia com você e tudo mais. Essas pessoas são só o suporte. Porque quem levanta da lona no ringue de boxe é o lutador. Mesmo. É o lutador que segura e levanta. Só que a lona, a grade, né, a parte lateral tá ali para apoiar. E aí, nessa hora, a rede de apoio é muito importante. Vocês usaram uma ferramenta com a gente que é uma rede de apoio profissional, né? Sim. Como é que ela funciona para servir desse apoio para as pessoas se encontrarem ou saírem de uma situação de auto-perdão, de perdoar o próximo, de se conhecer? Como é que é essa ferramenta? Essa ferramenta, a gente chama ela de Assessma, que ela utilizamos um software, né? Onde as pessoas respondem lá algumas questões e é feito também uma análise 360, onde é possível pessoas do seu ciclo social, familiar, de trabalho, também responderem sobre você. Então, isso traz uma visão 360 de como você se vê, de quem você é e de como as pessoas te vê e exigem que você seja também. Não então, são perguntas tendenciosas, né? São perguntas, só perguntas positivas, né? Para realmente para a pessoa entender que ela não tem nem como ela não se sabotar ali, nessas perguntas. Então, elas são 100% perguntas positivas. Né? E aí tem 98,9% de assertividade, então através dessa análise... 98%. Você está brincando, é 100%, é surreal. Não, é surreal. Você que está ouvindo, de alguma maneira você precisa experimentar o DISC, né? É o DISC, a análise DISC. É que os outros 2% é você que já concluiu ali. Exatamente. Verdade. Gente, vocês têm que fazer isso, é sério. Porque não tem espiritualidade, não tem uma mágica, é uma ciência. Pelo que eu entendi, é uma ciência. Isso. Aonde você vai fazer, você percorre alguns caminhos, no dia, vocês aplicando, você já vê o resultado na hora de algumas coisas, só, né, alguns questionamentos, você é levado para um caminho e quando você vê, gente, é aqui que eu estou, e aí você se depara com você mesmo ali na frente. E a sensação que passa do processo que vocês fizeram é como um espelho. Eu estou aqui e a minha imagem está lá. Conforme vai aplicando, vou me aproximando desse espelho. E a imagem vai se aproximando. Eu fiquei de frente comigo mesmo. Eu falei, é você? Prazer, isso dá um choque, meu Deus. Só que a diferença é que é você, só que você não está naquela condição. Você está fora daquela condição. Essa é a pancada que você toma. O filme que eu falei é Quem Somos Nós. Quem somos nós? Um filme de física quântica que trabalha, é um dos primeiros filmes de física quântica que traz essa ideia da questão vibracional e a partir dali começa a vir outros materiais que fomentam a ideia da vibração, tudo é vibração, né? Vocês deram essa atividade com a gente. Hoje eu acho que assim, tipo, a gente começa a falar de autoconhecimento, existe uma modinha, né? Tá todo mundo se descobrindo. Sim. Vocês se deparam com essa modinha o tempo todo, porque eu, pelo menos, vejo, né? Tem muito charlatanismo nessa questão do autoconhecimento. Eu acredito, como autoconhecimento, toda ferramenta que te faz conectar com o seu eu maior. Então, tudo aquilo que conecta com o seu eu maior, seja uma religião, seja física, seja ciência, seja sentir, só o sentir já é o suficiente também para conexão. Pessoas que têm conhecimentos, comunidades, tudo isso conecta. Mas para não cair nesse charlatanismo, a gente
assim, o que a gente tem que fazer para não cair nisso? Porque eu acho que é tão fácil você se deparar na internet hoje com uma coisa que te leva para um lugar que você não até quer. Porque tem muita carência, muita gente carente. Exato. Que às vezes tá pesquisando alguma coisa e pagaria qualquer coisa para poder solucionar a sua depressão. E às vezes é só um momento de doação. E doação, aquilo pode transformar a vida dela, mas ela precisa de um apoio, como você disse, e buscando profissionais. O charlatão, ele pega muito na dor, né? Ele vai direto na dor da pessoa. Perfeito. Ele quer resolver aquilo, só que em menos tempo. Só que assim, gente, não existe fórmula mágica, não existe pozinho de pirlim-pim-pim, né? De fazer, não, vem cá que eu te resolvo o seu problema em 3 dias. Gente, não dá pra entender até como, né? Então assim, o cara é um mago, então, né? Então, problemas emocionais, demandas emocionais, levam tempo, é um processo. Até você realmente quebrar isso. Exatamente. Até você... primeiro, você entendeu aquela crença, aquilo que está te limitando. Identifiquei? Ok, identifiquei. Agora, como é que eu posso tratar? Achou o tratamento? Agora vamos tratar. Agora vamos quebrar. Vamos dar um novo significado. Né? É aquela coisa assim... vou tentar, errei. Ok, errou? Tá. E qual foi o resultado? Qual foi o significado? Qual foi o sentimento? Então... A virada de chave, o que é? Eu usar aquilo que deu errado como um degrau para fazer certo. Então, assim, reprogramação de crença, descobrir aquilo que estava te limitando. Descobriu? A chave é viver o processo até você dar um novo significado para aquilo. É o quarto olhar puro, né? É o espectador que sonha, que é o que está sentado se vendo, se assistindo e tirando as suas conclusões dos seus próprios atos, né? Sim. Quando você toma como experiência do outro aprendizado é uma coisa, quando você toma com a experiência própria aprendizado é outra. E não significa que tenha diferença da experiência, a experiência é a mesma. Só que a relação que ela reverbera dentro de você é diferente, porque quando você se vê como espectador da própria vida, você consegue meio que escrever o roteiro da próxima cena. Na vida do outro você não consegue fazer isso. Exatamente. Mas na sua vida você consegue escrever o roteiro. Qual é o ponto de virada da vida de vocês no roteiro? Eu falo agora pessoal, não tem nada de profissional aqui. Uhum. Pessoal, ponto de virada. Foi o dia que eu peguei e me deparei com tal situação. Qual foi? Joga na mesa, vai, pá. Bom, meu ponto de virada foi quando a gente estava realmente nessa situação de pandemia, hamburgueria, tudo incerto, né? Então, meu ponto de virada foi, eu já estava num nível de autoconhecimento muito mais elevado do que antes. Então, a partir dali, eu consegui equalizar mente, razão, intuição e emoção. Então, qual é o meu eu? Qual é o meu ponto forte? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com a transformação das pessoas, de ajudar no desenvolvimento pessoal. Eu sempre tive isso, mas eu não entendi o feedback que a vida me dava. Não entendi por muito tempo. Então, eu sempre fui aquela pessoa que dava conselhos, que as pessoas me procuravam para conversar. Então, isso já era um feeling, né? Muitas pessoas achavam até que eu tinha o feeling para ser psicóloga. Então, eram feedbacks que a vida me dava e eu não sabia compreender. Então, a partir desse momento, de toda essa situação, esse foi meu ponto de virada. Não, eu preciso extrair o melhor de mim. Então, eu vou vamos criar uma nova empresa para que a gente consiga ajudar empresários que passaram pela mesma situação que nós e que não têm esse conhecimento, esse entendimento. Então, esse foi o meu ponto de virada. Feedbacks que a vida me dava. Olha isso aí. Exatamente. Isso aí vai ser o título, feedbacks que a vida me dava. Caraca. O meu ponto de virada foi o porquê eu existo, mas para que eu existo. Para que eu tô aqui nesse mundo, né? Então, puxando o gancho a questão do negócio, realmente, tudo isso que aconteceu foram aprendizados. Todos esses aprendizados em negócios, até naquele ponto. Então, assim, para que eu tô aqui? Eu estou aqui para quê? Para realmente ajudar empresários, ajudar a identificar exatamente o que move a equipe dele. Porque nessa questão da hamburgueria, nós tivemos várias demandas emocionais até da própria equipe.
né? Na época, com a hamburgueria em funcionamento, vinha o pessoal com demandas emocionais que a gente estava tratando lá, praticamente sendo psicólogos sem ser psicólogos, né? Sendo coach e sem ser coaches ainda, na época. Então, assim, a gente estava resolvendo problemas que não eram meus, vamos dizer assim. Eram problemas emocionais deles, mas a gente estava dando todos os direcionamentos. Aí, em segundo plano, ficava a hamburgueria. Então, assim, aí depois, a gente refletindo isso na pandemia, eu falei, gente, nós estávamos dando... sendo psicólogo e coach sem ser... Então, vamos entrar, vamos fluir, vamos se aprofundar nisso. Então, a virada de chave foi o quê? Pra que eu tô aqui? Mas essa coisa do pra que eu tô aqui, desculpa, Brunão, essa coisa do pra que eu tô aqui me faz pensar assim, às vezes eu me comparo com algumas situações que se eu estivesse no meio de uma guerra agora, quem eu seria? Se você tá ouvindo, se você estivesse no meio de uma guerra agora, estourou a Terceira Guerra Mundial e você está no meio da guerra, quem é você? Você é a pessoa que vai fugir? Você é a pessoa que vai se esconder? Você é a pessoa que vai acolher os mais necessitados, os idosos, as crianças, e vai recolher e vai colocar num porão, porque a gente tem histórias da Segunda Guerra Mundial que caracterizam heróis de guerra. Ou você é a pessoa que vai pegar na arma e vai defender aqueles que precisam para chegar onde é o objetivo. Eu não tô falando de certo e errado da guerra, tá? Eu tô falando quem é você no ambiente de guerra. Sim. De guerra, muitas vezes a gente tá num ambiente de guerra que a luta não é nem nossa, né? Exatamente. Mas a gente tá lá, lutando por isso. Eu acho que viver nessa terra é um pouco disso. A gente luta algumas lutas que não são nossas. E quando a gente entende isso, a gente se coloca na posição de protagonista da nossa vida e só assume as lutas que são nossas. As outras, a gente é apoio. E deixa de ser comissão de frente. Mas numa guerra que você não consegue fugir, quem é você? A sua fala, para mim, ela cabe assim. Você assumiu essa postura. Você se colocou na condição de defesa, de proteção e de ação. Eu vou partir para ação. Eu vou ser um agente transformador. Você fez isso na sua vida. Sim. Mas... Desculpa, mas a maioria das pessoas estão na zona de conforto, querem ficar na zona de conforto. O sapo virou janta na zona de conforto. Exatamente. Então, Muito. Sim, com certeza. quem nós somos no ambiente de guerra? Aproveitando isso, com o que eu ia falar, é que eu vejo que a humanidade ela tem dois anseios, assim, liberdade e crescimento. Liberdade é princípio financeiro, que todo mundo, um monte de gente maluca pela liberdade financeira, e crescimento, seja com família, seja da empresa, seja do que for, profissional, do próprio ego, de tudo que você imagina. Quando você vê essa liberdade e esse crescimento com necessidades que os traumas vão minando, as crenças vão minando, e vai uma bola de neve, um monte de situação que não faz aquilo de forma tranquila, às vezes nem idônea, e ela se pega em situação, nossa, eu nem devia ter feito essa coisa errada. Quando ela se vê nessa guerra, nesse tipo de guerra, eu acho que tem um ponto forte que decide todas as situações, que é coragem. Algumas pessoas se inspiram e se motivam pela coragem. Eu me encorajo de olhar no espelho e falar, essas são as minhas deficiências. Eu preciso tomar essa coragem de transformação. E quando você toma essa coragem em todos os aspectos da vida, você consegue a transformação. Senão fica exatamente acomodado como a maioria é. Sim. E essa acomodação, ela deixa você com uma algema. Um de vocês falaram no nosso bate-papo extra, né? Nós fomos programados a não sentir. Sim. O que é não sentir? Porque às vezes a gente é frio, né? Mas o fato de ser frio não significa que você não sinta. Às vezes você é extremamente caloroso, mas não sente nada, porque é só uma casca, né? Essa programação, vocês entendem a importância de desprogramar muita coisa para a pessoa se descobrir? Ou é quase que um formatar o HD? Às vezes é preciso formatar o HD, tipo, para recuperar aquilo que é a essência? Eu falo que isso também faz parte da inteligência emocional e da gestão das emoções. Por quê? Algum de vocês teve aula de emoções na escola? Só no teatro. Mas era falso, né? Normalmente você na vivia vida. uma emoção Era uma falsa. encenação, né, ali. Era uma encenação. Brasileiro é na vida, né? No trânsito, quando alguém fecha você, alguém quando vem te assaltar, quando você recebe um monte de telefone, um monte de gente pedindo seu CPF. A emoção. Falando que então, as emoções, elas vão sendo forjadas no fogo. Sim, Aqui exatamente. no Brasil...
Eu até desafio alguém que esteja nos assistindo, né? Se teve alguma aula de emoção aí, né? Falar com a gente. Mas, a princípio, a gente aprende as nossas emoções no nosso dia a dia. É no fogo, de fato, né? É quando você é criança que a sua mãe fala, para de chorar, menino. Não faz isso, isso foi besteira. Alguém falou com você dessa forma, isso é bobagem, deixa isso pra lá. Só que tudo isso deixa a gente ignorante nas nossas emoções. Por quê? Como que a gente aprende a lidar com as nossas emoções? Sentindo as emoções, percebendo as emoções, permitindo que essas emoções sejam ali trabalhadas no nosso dia a dia. Porque a partir do momento que você sente uma raiva e você não permite isso, você está sendo ignorante na sua emoção. Então, a inteligência emocional, ela é isso. Ela é você se conectar com a emoção certa, na hora certa, para você dar o seu melhor e também extrair o melhor do outro. Se você não tem o conhecimento do que você está sentindo, como que você administra essas emoções? Impossível você administrar algo que você não conhece. Então, ao longo da nossa vida, nós somos ensinados a não sentir. E o que de fato atrapalha na nossa inteligência emocional futuramente. Então vai se criando uma casca, né? As pessoas precisam ser fortes, as pessoas precisam agir de uma forma X, Y, Z. Porém, formam-se uma casca. Fulano precisa ser forte, porque senão ele vai ser rechaçado ou ele vai mostrar vulnerabilidade, né? Então... Eu vejo muito que acabam depositando em coisas fora, né? Que nem a mãe fala pro filho, não chora, que homem não chora, por exemplo, engole o choro. Ou se não, tá chorando, dá alguma coisa, às vezes ele tá expressando uma emoção ali. Ele precisa dar alguma coisa para acalmar ele, na verdade não é para acalmar, é para cessar o choro e dar alguma outra coisa para ele se interagir ali. Ele esquece até aquilo que ele estava sentindo. Então, hoje em dia, as pessoas começam o quê? A direcionar para outras coisas. Ou vai comer demais, ou vai beber, ou vai fumar, né? Ou vai se drogar. O vício é reflexo dessa falta de equilíbrio ou inteligência emocional. Falta de equilíbrio ou inteligência emocional. Mas o mundo está extremamente viciado. Significa que a gente está totalmente desequilibrado. Não, existe, pelo que eu estou entendendo, era necessário uma matéria como português, inglês e educação emocional em todas as unidades escolares. Sim. Hoje já tem muitas escolas que atuam dessa forma, né? A gente conhece algumas, mas eu falo em questões de rede pública mesmo. Isso aí tem que estar em todas as escolas. Sim. Deveria ser... galera do MEC tem que ser pauta desde da primeira infância. Sim. Né? Desenvolvimento emocional. Porque a gente sabe que a estrutura que a escola dá nem sempre é a estrutura que a criança tem dentro de casa. Ela tem uma família desestruturada, várias questões ali sociais, emocionais, enfim, familiares, que a hora que se depara dentro da escola, vira aquela criança problemática que não consegue se concentrar ou ela precisa chamar a atenção por conta de todos os déficits que ela tem dentro de casa. Aí a escola não tem essa matéria, né? Agora vamos pisar no calo de alguém, né? Que possa estar ouvindo e se sentir responsável por isso, porque se eu tivesse uma escola, eu colocaria essa matéria, né? Mas a importância de você cuidar desde a primeira infância, né? Sim. Até os 7 anos, né? A gente tem o desenvolvimento da personalidade da criança, né? Até os 8 anos. Até os 8 anos, né? A formação de crenças do útero até os 8 anos. A formação da personalidade, do caráter da criança até os 8 anos de idade. Mas tem uma coisa que eu vejo, assim, lidando com o público há muitos anos, que eu acho que colabora para que essa tempestade emocional que normalmente é gerado na infância em casa, ela vai extravasar em alguns momentos fora. Para você controlar um pouquinho essa tempestade, eu vejo uma coisa simples. Ouvir. Muitos alunos meus que chegaram, meu pai, minha mãe... Deixa eu te ouvir, vamos na sala ali, me conta a sua história. Quando ele botou tudo aquilo para fora... independente de ser uma esponja ou não, porque o meu temperamento, ele pode reagir e levar por empatia exagerada aquilo e eu ficar pesado e eu não deixo isso acontecer, nunca deixei, com coração blindado de ferro aqui, tranquilo, põe pra fora, me fala. E normalmente todas as situações que qualquer pessoa chegou e falou, ela saiu mais leve. E ela torna você como amigo, como ouvinte,
como um parceiro, e ela coloca em você um gancho, e existe uma troca, conexão, linguagem e uma transformação. Sim. Então, acho que ouvir, ela faz parte para que todos os professores, eu falo diretamente dos professores mesmo, utiliza isso. Não precisa sufocar sua matéria, o seu conteúdo, mas ouve os seus alunos. Às vezes é um mínimo do desabafo que ele precisa. Você vê, os professores acabam fazendo algumas algumas situações parecendo que ele está fazendo igual um pai ou igual uma mãe. Né? O que o pai deveria fazer, às vezes o professor está fazendo, que é o quê? Às vezes é uma criança pequena, ele ajoelha e fala na altura dos olhos. Pertencimento. E o pai em casa e a mãe não faz isso. Mas isso é empatia pura, né? Isso é Empatia. vocês colocar na posição da pessoa, né? Sim. Eu vejo vocês falando e a gente conversando aqui, a sensação que eu tenho é que eu tô jogando um videogame na minha vida. De verdade. A sensação que eu tenho é que eu tô o tempo todo jogando um videogame e cada hora a fase fica mais difícil. E o Copas tá chegando. Porque não é simples, gente. Falar de, eu tenho a ferramenta tal, eu aprendi a ferramenta Y. Mas vai saber a hora que você usa. Vai saber o que acontece com você. Cada fase, ela pode até se repetir. Às vezes a gente repete o mesmo erro, às vezes a gente enfrenta a mesma dificuldade diversas vezes. Sim. Porque tem algo a aprender ali. Mas nunca é igual. Nunca é igual. E o videogame é meio isso, né? Você pega jogos famosos, né? Eu tô brincando porque eu assisti o filme do Mario, o novo filme do Mario, e me faz lembrar um pouco da infância e como que era passar de fase no Mario, né? Você tinha a questão da velocidade. Olha que doideira isso, cara. Quando você aprende a jogar, a primeira vez é tudo novo. A segunda vez você já sabe passar, aí você começa a desvendar os caminhos. Aí você vou entrar no cano aqui, vou pegar não sei o quê. Aí a terceira vez você já quer ir rápido. Você fala, não, agora eu vou ganhar tempo. O Usain Bolt do videogame, né? Você vai lá e vai tentar passar de fase. A sensação que eu tenho é que na vida é a mesma coisa. Quando você erra a primeira vez, você fala, pô, errei, beleza, não sei. A segunda vez você já pega e fala, não, deixa eu tentar outros caminhos. A terceira vez eu falo, já errei, já sei o resultado, vamos rápido que eu quero ir pra próxima. Faz sentido isso? Faz sentido. Mas o que vocês fizeram, a experiência, Gera experiência. A experiência que eu tive com vocês aqui foi literalmente de um jogo. Responde, por tempo. E aí? Acabou. E você fica naquilo. Gente, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achei um típico jogo. Mais um pouco um talk show. Se tivesse uma televisão, câmera. Agora, isso aqui, e televisão, e vai. Eu falei, gente, eu achei sensacional. Por isso que me surpreendeu demais. A técnica que vocês colocaram, ela não foi... Ela é, embora simples, mas ela não é óbvio. Eu falei, gente, não é óbvio. E literalmente ele falando agora, é um jogo que a gente vai lá brincando, respondendo, e quando vê, é isso que acontece? Isso foi muito mágico. Porque de fato, né, Bruno, tira a gente um pouco da zona de conforto, né? Exato. Responder sobre você mesmo ali. É bem reflexivo, é bem reflexivo. E é o que nem ele falou, é um jogo. Então, você vê fases, é como se fosse passando fases, e chega uma hora que você fala, nossa, que nem criança, onde vai chegar, né? O que eu vou ganhar com isso daqui, né? E ganha uma transformação sensacional, sensacional. Legal. É muito legal. E pegando o gancho, né? O que faz o que o Bruno falou, por exemplo, a experiência? Muitas vezes a gente evita a experiência pelo medo do desconhecido. Né, pelo medo do desconhecido. De ser julgado. De ser julgado, se compara muitas vezes com outras pessoas. E isso atrapalha o nosso processo, né? Esse é o sexto olhar puro, né? A mente e razão, né? Você fica racionalizando muitas coisas às vezes que te impede de sentir de fato aquilo que é para sentir. Se joga, né? Pô, você tá ouvindo a gente filosofar, né? Aqui, conversar e falar sobre desenvolvimento humano de um aspecto, às vezes até que você tenha já escutado de outras maneiras, de outras pessoas, mas na boa, tem coisas na vida que se você não se jogar, você não experimenta a adrenalina da vida. A vida pode durar para uma criança que nasceu e morreu no próprio parto alguns segundos. Sim. Mas pode ter certeza que a adrenalina da vida dela foi impagável. Porque eu acho que viver é pura adrenalina. Porque até ela nascer, ela gestou 9 meses ali. Quanta experiência. Ela sentiu tudo que a mãe sentia. Porque, querendo ou não, a criança dentro do ventre ali, o feto, ele escuta, ele sente tudo aquilo. Quando você fala, ele escuta assim, ele entende aquilo que você está falando. E essa adrenalina, eu citei a criança, mas eu quero exemplificar com as pessoas ao nosso redor, né?
apáticos, pessoas apáticas. Às vezes a gente se vê na condição de apático. Tem um dia que você acorda e você tá apático. Mas a pergunta é por quê, né? Mas quando você se depara com pessoas apáticas em situações diferentes na vida, você olha e fala, qual é a adrenalina dessa pessoa na vida dela? Tá faltando emoção. Porque aí eu tenho uma percepção que é assim, você pode ter experiências de N formas. Eu sou o cara que, infelizmente, gosta de viver experiências. Então, eu sempre vivo na adrenalina master, assim. A maioria das vezes são emoções ao extremo. Mas é um perfil meu. Eu acho que se tirar isso de mim, eu perco um pouco a essência. Tem gente que não. Tem gente que vive mais numa zona de conforto um pouco mais calma. Mas tem a adrenalina, tem o ápice da adrenalina, né? Tem os picos, Onde que são esses extremos? Se fosse para explicar em ferramentas, assim, como é que funciona essas letras, né? Que exemplificam o ápice, o extremo A e o extremo final, assim, como é que é? Então, pessoas normalmente analíticas têm um pouco de medo de se arriscar, né? Olhando esse cenário, assim, pela metodologia DISC, né? Que é do psicólogo Então, ele consegue identificar, copilar as pessoas. Então, as pessoas que são mais dominantes, ela tem esse perfil mais de resultado, mais ousadia, mais coragem, né? E os analistas são as pessoas mais quietas ali. Não sente essa necessidade de se arriscar muito. Então, eu entenderia esse cenário por essa Dominante ótica. analítico, o conforme, né? Que vocês falam, né? A dominância Isso. e conformidade. A dominância, o nome já diz, né? É mais para liderança e resultados. Conformidade é mais detalhismo e fazer com pouco de mais calma, porque ele gosta de detalhes. E tem, puxando o gancho, né? Dentro da análise DISC, né? Tem a D, que é a dominância, o C da conformidade. Tem o I e o S ali no meio. O I é da influência, pessoas que gostam de conexões, gostam de sempre estar conectadas. É uma área bem das pessoas mais, vamos dizer assim, comerciais, vamos dizer assim, né? Por gosto de conexões. E pessoas que o I, e o S, que é da estabilidade. Pessoas que gostam de planejar, gostam mais da parte de planejamento, gostam de entender como que vai ser feito. Então, assim, na nossa vida, né, dentro das empresas, toda empresa ela tem que ter pelo menos o DISC lá dentro. Sim. Ela tem que ter o DISC lá Eu dentro. achei tão importante que vocês mostraram que eu vi no olhar do Divino Criador a importância de estarmos conectados. Porque Sim. quando eu olho para mim, eu sou mais para esse lado, eu sou mais X, e eu sei da existência da pessoa Y, faz com que eu veja a importância de eu conviver com essa pessoa Y. Mas não é X nem Y, é DISC, D, I, S, C. Não tem X e Y. Mas essa diversidade de personalidades é muito legal. Então, chegou um ponto que eu olho agora para as pessoas e falo, cara, que bacana, eu preciso de você. Eu preciso de Legal. você, eu preciso de você. Mas é um quebra-cabeça. É um Coisa. quebra-cabeça. Isso aí serve até para namoro. Você vai namorar alguém e você já até entende o perfil daquela pessoa. Por que tem muito casamento que acaba? Por conta de conexões, relacionamentos. Sim. E, às vezes, o perfil é muito parecido. E o bate-cabeça Ou muito inevitável. diferente, Ou extremamente muito diferente. Ou muito extremamente diferentes. Um é muito voltado para, vamos dizer assim, um dominante autista. Eu estou falando dos extremos, né? Porque quando nós fazemos análise DISC, né, de perfil das pessoas, dificilmente dá muito alto, né? É sempre dá uma combinação. É uma dominância com influência, uma estabilidade com conformidade, ou dá os raros, né? Nem sempre, nem sempre. Ou dá os raros aí. né? Mas o casamento, gente, convenhamos? Casamento é uma coisa que foi feito para você aprender a amar. Sim. Meu filho, mas se você tiver um manual Só que explicando se quem é a você- outra pessoa Exatamente. ali... Vai ficar Tudo muito bem. mais Hoje é fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque, por exemplo, eu vou falar pela gente. Nós estamos casados há 10 anos, mas estamos juntos há 24, né? 20, né? 20. Ó, Ó, coloca... assim, vai durar Mulher é mais 4, tá? datada. Tá com... Já tá Superávit. virando no Já tô no crédito. Muito bom. Então, por exemplo, o meu perfil é influente estável. Né? Tem essa parte da influência, gosto de me conectar e gosto de planejar. A Mara, ela tem a parte da influência e a conformidade. Não, estabilidade e a conformidade. Então, ela planeja, só que ela se apega muito no detalhe. Ela é SC.
Ela é SC. Estabilidade e conformidade. Isso. E você? Eu sou IS. IS. Influente, estável. estável. É. Então, por exemplo, quando na época de namoro, né? Ela fala assim, nossa, você é dado pra caramba, você vai com todo mundo, você faz amizade até na fila do pão, né? Então, como é que pode? Então, assim, ela não entendia isso. Agora não, agora ela sabe. Ela sabe que eu sou influente, eu gosto de me conectar. Então, assim, quando você deixa fluir, fala, não, ele gosta de conectar, então eu vou deixar ele se conectar. Então, o que acontece? Tem muita gente que acaba podando o outro. Você vai com todo mundo, fala com todo mundo, você é muito quieto, você é muito tímido, você tem que falar. Pô, isso acaba gerando o quê? Desconforto no relacionamento, não só no relacionamento, mas na amizade também. Você acaba até rotulando o outro. Você, dentro de um relacionamento, vocês são casados, né? Então, Sim. vocês devem lidar com muitas questões assim. Mas a dificuldade de lidar com a diferença do outro, né? Porque quando você conhece o outro num manual... Gente, na verdade, assim, o que eles fazem é um manual para a sua vida. Eu quero lembrar uma figura muito importante que também faz parte desse processo, a Angélica. Ela fez um processo de coaching comigo, onde eu fiz o DISC anteriormente, e hoje... Até ela também tem um podcast bem legal que ela está lançando, e em breve ela estará aqui conosco, né? Hoje ela mora em Miami, né? E está trabalhando lá com o DISC também. Mas quando ela fez esse material comigo, eu estava totalmente desvirtuado. Se pegar o meu material de 3, 4 anos atrás, é uma outra ideia de mim. Lá apontava, né? A pastinha aponta os gráficos que te mostra quem você é e aquilo que você está, né? Isso. E eu estava totalmente fora do que eu sou, do que eu era, na verdade, ou do que eu sou. Beleza. E ali apontou o que eu tinha que melhorar. Eu não botei isso embaixo do meu braço. Eu lembro de uma frase muito impactante que ela falou pra mim. Guarde isso do lado da cabeceira da sua cama, porque um dia você vai precisar. E eu nem dei tchum para o que ela falou. Eu falei, legal, beleza. Mas eu só lembrei que era para guardar do lado da cabeceira e eu realmente guardei. Chegou um dia que eu precisei. Quando eu passei as dificuldades, eu falei, putz, eu não sei quem eu sou. Eu me perdi, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu não consigo dizer quem eu sou e o que eu quero ser. É quando fica tudo nebuloso, né? Sim. Nessa hora eu lembrei do que ela falou. Cabeceira, peguei, li, eu comecei a chorar. Porque a hora que eu li aquilo, apesar de eu não estar como eu gostaria de estar ou como eu deveria estar, a hora que eu li toda a explicação sobre a minha pessoa, dentro do perfil DISC, eu me emocionei, porque realmente eu me vi ali na leitura. E aí, a partir daquilo, eu acredito que inconscientemente eu comecei a equilibrar a minha vida. Aí, quando entram a Amália e o Gustavo novamente dentro da história da empresa, da 7 Íris, né? Eu trabalho na liderança da 7 Íris e eles chegam para dar todo esse suporte de liderança e apoio aos colaboradores. Eu faço novamente o DISC e aí vocês podem dizer mais do que eu, né? A diferença de um para o outro é gritante e hoje eu tô totalmente equilibrado. Não significa que eu tô bem, porque eu tenho minhas dificuldades, óbvio, mas eu tô totalmente equilibrado dentro daquilo que eu poderia estar lá atrás e foi a melhoria nesse tempo que passou. Exatamente. Essa evolução, né, que a gente busca. E aí, voltando pro relacionamento, a gente entende que no relacionamento é mais fácil você construir essa evolução do que sozinho? No relacionamento, às vezes pode ser mais difícil pelas demandas emocionais. Olha só, eu achava que era mais fácil. E também pela expectativa. Eu acho muitas vezes, qual é a expectativa com relação ao outro? Então, acaba gerando ali um impasse. Mas que isso é de extrema importância, né? A análise, a consciência ali do perfil, ela de fato, ela consegue ser construída ali, né? Mas é preciso analisar também as demandas emocionais e a expectativa com relação ao outro. O que é demanda emocional para vocês? Por exemplo, uma mulher que tenha um histórico da infância, de uma família desestruturada, de muitas vezes ouvir, sentir, né, que a mãe falar, ser maltratada, entender que o pai não era uma boa figura. Então, essas demandas emocionais acabam sendo absorvidas por ela e ela entende que talvez homem não seja uma boa opção, que casamento não é legal. Então, acaba levando essas demandas emocionais e essas crenças para dentro do relacionamento. Ao contrário também,
Muitas vezes o filho viu o pai saindo, traindo a mãe, sendo agressivo. Então, traz também essas demandas para dentro do relacionamento. Então, qual o significado essa pessoa deu? Às vezes, essa pessoa deu um significado, ok, meu pai fez isso, estava errado, eu não vou fazer na minha família. Ou ao contrário, não, aquilo lá era comum. Então, é comum para mim agir dessa forma, né? Trair, tratar mal, não ser carinhoso. Então, isso interfere muito dentro do relacionamento. A gente fala que isso é uma repetição de padrão. Né? Por exemplo, a criança cresceu num ambiente que, puxando o gancho, o pai traía a mãe. Aí ele cresce, ele vai namorar, ele pinga de namorada que nem troca de roupa. Troca de namorada que nem troca de roupa. Quando se relaciona, quando acaba casando, por vezes acaba traindo a esposa, porque o pai também fazia aquilo. Ou seja, vira uma repetição de padrão. Aí a pessoa fala, nossa, eu casei com meu marido, ele me trai o tempo todo. Aí você vai ver lá, ela também tem uma demanda emocional do quê? Às vezes dentro da casa dela também, o pai traía ou a mãe traía, ela sai pra vida e fala assim, eu não vou casar com uma pessoa que vai me trair. Mas o primeiro que ela arruma é aquele cara que vai trair ela. Então, assim, porque ela acaba atraindo mesmo. É tudo energia, Física né? Tudo quântica. atraindo. Pura tudo física atraindo. quântica. Como que Aquela coisa, reconstrói? não vou namorar o cara que não quero namorar uma pessoa que bebe. E vai arrumar o cara onde? Na balada, na festa, o cara bebe. Então, assim, a probabilidade de ele continuar bebendo é grande também. Então, realmente física quântica. É aquela A coragem atração. de quebrar esses padrões, né? Porque eu falo, eu nunca me encaixei em um monte de lugar. Encaixar é você se sentir padronizado naquilo. E muitas vezes a gente se padroniza para estar. Porque às vezes você tem que vestir a roupa. Né? Você fala, bom, se eu tô aqui, você se adapta. Se todo mundo tá gritando e só você que tá em silêncio, ou você grita ou você sai dali. Porque não existe a possibilidade de você ficar no lugar, né? Vai num bate-cabeça, né? O Brunão curte uns bate-cabeça aí, um rock pesado, né, Brunão? Como é que funciona lá? Vai uma pessoa que tá querendo ouvir música clássica lá e a pessoa pode gostar das duas coisas. Sim. Mas se ela não entrar na vibe e também vibrar aquilo, ela naturalmente é expulsa dali. Sim. Por quê? Exatamente. Porque a energia dela não tá batendo. Se tudo é energia, e a gente sabe que a gente repete padrões, quando que acontece esse bug na nossa vida, que a gente estipula isso como regra, porque o que eu entendo é um bug. Sim. É uma falha no sistema. Porque se você reconhece se a falha do sistema vai lá e passa o antivírus, você deixa ele limpo. Só que aí, dali um pouco, você pega aquele vírus de novo. Aí onde acontece esse bug dentro da gente? Então, essa construção que acontece ao longo da vida, só que como mudar isso, né? Como mudar? Primeiro ponto, tomada de consciência. Como que a gente faz isso? Através de um processo de coaching, onde identificamos aonde está esse bug no sistema e ajudamos essa pessoa a ressignificar essas crenças ao longo de um processo de coaching, né? E que vai sendo evoluído através do processo. Como? Mudando, agindo de forma ativa naquilo que a pessoa está comunicando, naquilo que ela está sentindo. Então, a partir disso, a gente consegue começar a ressignificar essas crenças e ressignificando essas energias que atraem essas coisas e que acontece essa repetição de padrão. A técnica que vocês aplicam, elas mostram, né, que a gente a nossa essência e como nós estamos percorrendo o ritmo de vida. E faz com que a gente reflita para poder ajustar a ter esse bendito equilíbrio. Existe com as experiências, faz com que a nossa cabeça vá mudando muito no decorrer de 5, 7, 10 anos. Sim. Existe uma recomendação de vocês. Vocês têm que fazer uma manutenção aí, ó. Daqui a 5 anos, vamos fazer de novo? Ou uma vez que a pessoa entende o que ela já serve para o final da vida? Não, assim, é uma construção, né? Existe um estímulo que é dado durante um processo de coaching, por exemplo, né? Só que a partir daqui, a gente fala muito sobre o ambiente. O ambiente sempre vence. Se você está num ambiente que é um ambiente árduo, que só tem pessoas negativas, pessoas que não pensam no futuro, que não têm sonhos, por mais que você passe por um processo como esse, e você volta para esse mesmo ambiente, daqui a pouco você volta a ser aquilo que você era antes. Então, é uma mudança de mentalidade, realmente, é uma metanoia.
Você tem que mudar sua mente, seus ambientes, seus amigos, as pessoas com quem você convive. Existem pessoas que não tem como você não conviver, né? Por exemplo, familiares, alguns amigos, talvez. Então, é interessante o quê? Mensurar. Quanto tempo eu vou ficar com essa pessoa? Porque, de fato, o ambiente sempre vence. Isso que você está falando de ambiente, nossa, é tão bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que às vezes a gente não quer ver a realidade que nos cerca. Exatamente. Se você quer mudar de vida, olha o teu entorno. Sim. Começa olhando ao teu entorno, já que você não consegue olhar para dentro, porque às vezes é difícil mergulhar dentro, né? Começa a olhar ao seu entorno e veja a sua condição atual. Se você está numa condição da qual você não gostaria de estar, começa a mudar o seu entorno. Exatamente. Começa a organizar sua casa, a organizar seu quarto, a organizar sua cama, a organizar sua mente, né? Cada vez mais você vai entrando, mas o ambiente é tão reflexo do resultado da sua vida que prova que nós estamos indo por um caminho de sociedade que às vezes é muito preocupante. Por quê? Porque se criam ambientes do qual o ser humano e a essência do ser humano se perde num buraco negro de imensidão, que são as pessoas perdidas guiando pessoas perdidas. A sensação que eu tenho é que tá todo mundo indo para um penhasco gigantesco e às vezes algumas pessoas, e aí eu vou falar que eu me considero essa pessoa e vejo em vocês essas pessoas também, conheço muitas outras também, então aqui não é exclusividade para ninguém, mas muitas pessoas que se despertam dentro dessa multidão, entendem, se veem como uma multidão, só que entendem que não é para aquele caminho que elas querem ir, e aí elas saem dessa multidão. E a hora que ela sai, ela vê aquela multidão indo para um penhasco, que é esse buraco negro de imensidão de pessoas perdidas, e elas olham e falam assim, caramba, eu preciso ajudar. Aí entra o servir ao próximo, aí entra o segundo olhar, que foi o que você falou no começo. Eu preciso me dispor a ir lá e tirar mais pessoas. Mas você vai tirar a força das pessoas? A galera gosta, a pessoa quer, ela tá na zona de conforto dela, ela quer sentir aquilo, porque aquilo alimenta o trauma ou alimenta a dor que ela quer manter. Ela não quer enfrentar, ela não quer ter coragem para se transformar. Porque tem que ter cacife para fazer isso. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E você que tá ouvindo, se não tem, presta atenção, olha no espelho e perceba que você é a solução dos seus principais problemas. Sim. Se não todos. Eu vou falar como artista agora, como desenhista, porque às vezes você precisa chegar e fazer um belo de um desenho, uma bela pintura, alguma coisa, e fazer uma entrega e você não tá tão bem. Todo momento de tristeza que me levava para depressão, eu parava, me observava, como se eu estivesse saindo de mim, me observava, falei, putz, tô cabisbaixo, às vezes eu não sei nem por que eu tô triste, isso que é o mais louco, quando você não sabe nem o porquê. Mas aí eu começava a observar ao meu redor. E eu tenho gatilhos para poder motivar. Se a pessoa não tem motivação, arrume motivação. E na minha observação, o que era? Putz, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho minha mãe, tenho minha esposa, tenho os alunos, tenho meus fãs, tenho uma vida. Opa, peraí, eu tenho uma vida para reger. Eu sou maestro desse concerto. Se eu saio daqui, como é que fica minha esposa, meus filhos, minha mãe, como é que fica? Então, peraí, eu sou o maestro que estou regendo. Quando você se vê maestro e a importância que você tem, aí você tem a obrigação de doação. E isso faz vocês completamente ter uma transformação de motivação. Procura o que te motiva. Observe ao redor, que aí você desperta, e aí as pessoas que estão indo nesse mesmo percurso, você ainda ajuda a resgatar. Sim. Aí faz total sentido a coragem, e exige coragem. Propósito. Tudo tá dentro do agir. Isso é o propósito. Perfeito. Total. Porque linkando o propósito com sonhos, né? Da onde surge um sonho? Tudo que se materializa hoje, ele veio de um sonho, de um propósito. Então, se você não consegue transformar esse sonho em metas, em objetivos, esse propósito em sonho em metas, em objetivos e ações ativas, nunca vai sair do papel. Esse sonho nunca vai sair do papel, sempre vai ser um sonho e um propósito que está lá guardado, né, no seu interior. O que vai gerar isso? Frustração, vai gerar sentimento de incapacidade e vários outros sentimentos ruins
que vai deixando a pessoa com a autoestima baixa. A chave né? Você sabe como agir, você tem a receita, mas o que te impede? Essa é a chave, né? O que está me impedindo de agir? Né? Eu já sonhei, já programei, já arquitetei, mas o que está me impedindo? É que nem aquela pessoa, né? Ela sabe, nós sabemos como é o processo de emagrecer, como emagrecer e o que comer. E o que impede a gente não seguir isso? O que me limita? As emoções. Por isso que é bom estar na frente de pessoas técnicas, né? Que o olhar da técnica, né? Que é o quinto olhar, carrega o que vocês estão trazendo de ferramentas aqui para nós, né? Eu falei, eu sou leigo, a minha fala sempre é diante daquilo que eu ouvi, senti, interpretei, entendi e o conhecimento adquirido, né? Eu não sou psicólogo, eu não sou físico, não sou nada disso que possa trazer um conhecimento mais apurado, né? Então, tudo aquilo que a gente fala aqui também é legal ser escutado dessa maneira, né, Brunão? Sim, porque perfeito. Quem são os especialistas aqui no desenvolvimento humano e tem conhecimento técnico são vocês, né? Exatamente. Às vezes a nossa fala soa como... faça isso, faça aquilo, mas, gente, na boa, o que eu, às vezes, quero deixar claro aqui é busque a mudança que há dentro de você. Busque a solução que há dentro de você e olhe para fora para encontrar caminhos que vai te guiar para o caminho que você gostaria. O propósito, às vezes, ele está estabelecido desde o dia 1. Na verdade, eu acho que tá, viu? Tá. Desde o dia 1. Eu também acredito. Só que aí a gente entra no divino criador aí, que pode se perder um pouco a conversa, mas desde o dia 1 seu propósito está estabelecido. Se você nasceu, seja lá de que pai, que mãe, seja lá de que família, de alguma maneira você concebeu isso e aceitou esse caminho para sua vida. Então, permitir se ver, aceitar a sua condição, vestir a sua armadura e caminhar dentro da jornada sua para um propósito, que aí existe o propósito universal, onde a gente pode falar que é a bondade, o amor, o desenvolvimento humano do mundo e tudo mais, mas vamos para o propósito individual. Se o seu propósito é se tornar um grande engenheiro ou uma grande engenheira, faça tudo para que isso aconteça da melhor maneira possível. Se doe, entregue e saiba que é através das conexões que nós vamos conseguir chegar lá. Se você quer ser um músico famoso, veja como os músicos se tornaram músicos, né? Sim. A gente tem que ter referência, né? Exatamente. Qual a importância para você, artista, ô Bruno? Qual que é a importância de referência na sua vida, cara? Se pegar os grandes desenhistas aí, o que eles te trouxeram de técnica para você falar, poxa, eu consigo fazer hoje a minha técnica porque eu trouxe... Presta a caneta. Ó, vai lá. Qual que é o jeito certo de segurar uma caneta? Assim? Assim? Cada um tem um jeito de segurar. Sim. Descubra a sua maneira de conquistar os seus sonhos. Tem pessoas que têm ferramentas para te ajudar a chegar lá. Descubra o jeito certo de segurar a sua caneta e fazer a sua obra de arte e fazer a sua assinatura. Cada um tem um jeito. Eu vou falar que tudo que eu levo tem que ser divertido. O processo que vocês aplicaram foi extremamente divertido. Parece que eu tava na 4ª série respondendo com o professor ali. Cara, me voltou, tô falando, eu achei fantástico. O que estamos fazendo aqui está divertido. E às vezes, muita gente não vai atrás do sonho porque coloca muito peso. Não coloca peso em nada. Eu não coloco peso em nada. Crítica, Deixa né? Autocrítica. Autocrítica. Porque a mãe criticou, porque às vezes tem esse emocional que já vem de uma educação de muita crítica, de pai, de mãe, de família conturbada. Então, gente, todo mundo tá com essa mochilinha aí, cheia de pedra. Procura ajuda profissional para tirar essas pedrinhas, deixar a mochila leve para encher de coisa de maravilha aqui. Sim. Qual é o jeito de segurar o lápis? Quem é você na guerra? Você tem que descobrir. Tem que ser divertido e satisfatório. E não tem certo e errado, né? Exatamente. O disque mostra isso, né? Através da adaptação, né? Sim, não existe tem certo culpa. e errado. Isso que é legal, tem não mostra culpa. E não né? tem Você não é perfil culpado ruim, de nada. perfil bom, não tem. Todos os perfis são bons. Como é que funciona a Todos os questão da perfis são adaptação do disque? Cada um, é que nem você falou, o perfil, vou dar o exemplo da caneta. Cada perfil é um jeito. Cada perfil é uma pegada. E todos conseguem manuscrever e fazer uma assinatura. Exatamente. E desenvolve fazer uma letra mais bonita, mais assim, mais arredondinha, mais quadrada. Como que Desenhada. funciona essa questão da adaptação? Porque eu sei que existe Quais são os termos aí? Natural. Adaptado. Bom, os primeiros principais ali, que é o natural e o adaptado. O natural é aquela... É a sua essência. Você já nasceu com aquilo.
né? O adaptado, o nome já diz, é o adaptado. Você está vivendo no adaptado. Mas sabe aquela questão da regra, como é que fala? A exceção virar A regra. exceção virar regra. Tem muita gente que vive na exceção. E pega a exceção e botou como regra. Às vezes o natural da pessoa, ela é influente, por exemplo. Só que dependendo das demandas emocionais, do que ela viveu, do que ela viu, ouviu e sentiu na infância, na adolescência, até na vida adulta, ela acaba não usando muito o natural dela. Por exemplo, ela é influente no natural. Só que no adaptado, ela tá muito naquela de resultado. Então a dominância dela tá muito alta. Mas ela esquece da essência dela, de se conectar, de ser uma pessoa empática, de conversar, de se conectar, de ser uma pessoa, assim, divertida, por exemplo. Ela tá muito focada no resultado, muito ali, e ela acaba não perdendo, deixando a essência realmente dela de lado. Eu falo que é o elástico esticado. Né? Quando você estica ela, você pega o elástico aqui. Se você esticar ele muito, se você continuar esticando, vai ter uma hora que ele vai quebrar. Aí pra ele não partir, pra não te dar uma chicotada, pra não doer, o que você faz? Você volta. Só que quando você volta, você já esticou tanto que ele não vai voltar pro estado normal dele. Ele já fica meio laceado demais. Aí nessa volta, trava. Aí dá o burnout, aquela coisa toda que a gente tava falando. Então, assim, às vezes tem muitas pessoas que vivem muito no adaptado. E isso trava. Isso acaba com... Você acha que isso se deve ao ritmo de vida? Sim. Ou a problemas emocionais? Porque ritmo de vida é aquilo que você vai crescendo. Putz, eu comecei minha empresa com um funcionário. Caramba, minha empresa agora tá com um monte de demanda, cresceu, muito cliente, putz, meu imposto pra caramba pra pagar e eu quero chegar lá. Então isso vai criando um campo minado na cabeça. Sim. Sim. E pode levar por um caminho, ritmo de vida. E às vezes se perder da essência, por mais que você volte lá, mas aí se perde. Sim. E outra coisa é o ritmo de educação em casa, né? Porque a família é uma estrutura que leva você como alicerce, coloca você em alguns trilhos. Que nem Sim. todos os trilhos vão pro caminho que a pessoa nasceu, né? Se deve ao que você acha que mais o quê? Ao ritmo de vida ou à estrutura familiar? Eu acho que é um pouco dos dois ali. É um pouco dos dois. O que essa criança viu, ouviu e sentiu na criação dela, no crescimento dela. O que ela viu o pai dela fazer, falar, o que ele viu a mãe falar também, e algumas situações, o que ela fez também em algumas situações. Aí quando ela sai de casa e vai para a escola, ela conhece outro mundo, outras crianças com outras realidades. Né? Então isso gera muito também a questão do comportamento. A gente do que a gente está falando aqui, parece que todos nós temos um legado, né? Seja positivo ou negativo. Tem uns que deixam legados transformadores na sociedade. Tem pessoas que deixam legados transformadores negativamente, mas deixam, né, na Sim, sociedade também. Ou na própria vida familiar. Qual o legado de vocês que vocês gostariam de deixar assim? O meu legado, eu acho que ser agente transformador na sociedade, trazendo essa essência para as pessoas, essa consciência do seu ser, da sua essência. Esse é o legado que eu quero deixar. Por que ele é importante assim para você? Porque falar, né, eu quero ser o transformador, mas Sim. De onde nasce? Acho que nasce da minha história de vida. Nasce da minha história de vida, de às vezes eu imaginar ser uma coisa e me tornar outra pessoa, justamente por não me conhecer. Então, esse desejo, essa vontade surge da minha história de vida. Eu sempre tive vontade de fazer muitas coisas e não fiz justamente por isso. Não fiz até pouco tempo atrás, né? Porque agora eu estou realizando. Então, esse é o meu objetivo. É proporcionar isso também para as outras pessoas. Para que elas consigam extrair o melhor delas, em todos os sentidos. O gosto, né, de se encontrar é bom, né? Eu acho que eu me recordo do dia que eu me encontrei. Quando eu vi o material ali, li e falei, nossa, esse sou eu. E eu tava perdido, né? O gosto disso é maravilhoso. Exato. Não tem como não chorar, não tem como não se alegrar. É uma alegria que vem de dentro, assim, né? Sim, é uma coisa assim... É difícil explicar, né? É difícil explicar. É difícil explicar o sentimento. Mas é basicamente isso. É você realmente tirar esse peso das costas. Porque... como a gente tinha colocado aqui, às vezes você está vivendo no adaptado. Ali não é você está sofrendo, está sendo difícil, desgastante, né?
é tão legal você viver ser você, de uma forma natural e simples. Sem culpa. Sem culpa, sem autocrítica, sem julgamento. Mas é difícil você ficar nessa condição de fato, porque às vezes a sua consciência volta pro programado que a gente tinha falado, né? A gente lançar os ambientes. a gente lançar o podcast aqui, né? A gente levou um tempo para lançar esse podcast, faz um ano que a gente está desenvolvendo todo um conceito, porque o Sete Olhares ele nasce da cultura das Sete Íris, que tem uma cultura estabelecida já de empresa, para os seus colaboradores, para os seus clientes, fornecedores. Então já trabalhando essa cultura, o Sete Olhares ele vem para fundamentar um pouco dessa maneira de ser, né? E a Sete Íris é uma empresa de criação, onde a gente cria coisas, formatos, linguagens. O audiovisual é só uma ferramenta que a gente usa. Mas falar de padronizar e de se manter, levamos um ano para lançar o podcast, agora a gente está com o podcast rodando, vem as inseguranças, os medos, tem que... até a questão de lidar com o ego futuro de tudo isso, porque a gente sabe que tudo que a gente oferece de bom grado, de coração, é retribuído. E isso, de certa forma, aquilo que a gente transborda, às vezes precisa chegar em lugares que a gente nem imagina, né? Ou chega e a gente nem sabe. Não sabe. A palavra tem poder, né? Sim. Você provavelmente está com ela, você deve querer transformar o mundo também, né? Vocês são tipo uma dupla de super-heróis. Os dois lutam, são graduados em Muay Thai. Lógica, né? Muay Thai. Qual que é a história disso aí? Isso é que tem que contar, né? Bom, eu sempre fui apaixonada por atividade física, né? Então, eu sempre procuro algo desafiador e diferente dentro desse contexto aí. Então, o Muay Thai surgiu na nossa vida. Eu também sempre tive um histórico de, não é obesidade, mas acima do peso, né? Sempre vinha lutando aí contra isso, né? Buscando manter o meu peso, e o Muay Thai foi uma alternativa dentro desse cenário aí para melhorar o meu condicionamento físico. Quanto tempo aí treinando aí? Desde 2016? 16, 17, 18. Nós treinamos 4 anos, 4 né? anos. Aí deu um tempo por causa da pandemia, mas eu não retomei ainda. Mas quero retomar. A gente tá querendo retomar. É, aquela coisa, né? Eu fui mais por... eu gosto, né? Sempre gostei de filme... Sempre gostei de filme de luta. Então, já fiz judô na infância. Mas assim, não cheguei a chegar na faixa preta, não. Só fiz aquele judô porque a mãe botou, porque eu acho que eu era muito... eu não parava Dá quieto. sossegada ali. Esse menino é muito imperativo. Vai gastar energia. Em algum lugar pra extravasar as energias, né? E, bom, entrei no judô e curti o judô, né? Gostei na época e tal, mas... Aí depois de um tempo, ela falou assim, não, eu queria fazer uma arte marcial, fazer alguma coisa mais de impacto, vamos dizer assim, né? Aí eu acabei dando a ideia, falei, tem o Muay Thai, né? Ela falou, vou fazer boxe, mas o Muay Thai tem a parte de soco, tem chute. Falei, então vamos pro Muay Thai. Peraí. Né? Então... Agora eu tô entendendo tudo. É por isso que eles foram pra parte de desenvolvimento humano. Porque os dois lutavam em casa pra não ficar num perrengue, lutando com o outro. Vamos entender logo o outro, porque senão a gente vai sair aqui... Vai sair no Mas a briga de vocês deve ser tipo Bruce Lee, né? É outro nível, cara. Não, a briga é assim, né? Vai querer fazer sessão de coach agora? Não, né? Não, então, calma. Melhor não, né? Então... Que bacana. Agora, até chegando um pouco na reta final do nosso programa, eu sei que é deixar a gente conversar a tarde inteira aqui, porque assunto tem. Muito assunto. Bastante coisa. A gente tem 7 olhares, né? Para vocês, quais são os olhares que mais conectam com vocês, assim? Você quer falar? Fala. Pode falar. Não, acho que o primeiro... Peraí, sem briga. A gente colocou o Muay Thai aqui como pauta, já quer falar ou quer falar? Já deu a canela doeu ali, que eu já deu uma pimba na canela. Ai, meu Deus. Não, acho que o olhar que eu mais me identifico realmente é o primeiro. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não consigo nem enxergar até onde eu posso ir. Né? Quais são as minhas limitações, o que me motiva, né? Aquilo que eu acredito. Acho que sem eu entender realmente quem é o Gustavo, eu não consigo desenvolver mais nenhuma área. Acho que isso que acredito que seria o principal mesmo. É o primeiro olhar. Então, quem sou eu mesmo? Interessante, muito bom. Consciência, né? É o meu também. O meu primeiro olhar é essa do meu interior. Então, é trazer a minha essência. Conhecimento, eu falo que é uma palavra muito forte, porque ela é transformadora, ela abre horizontes, ela dá novas ideias, é dinâmica.
Então, na nossa vida, nós precisamos disso, né? Se a gente não tem um olhar para o futuro, um olhar positivo, automaticamente a gente está morrendo dia a dia, né? Então, como é importante olhar para o futuro, ver novas possibilidades, novas histórias, criar novas histórias, alcançar novas pessoas. Então, isso parte a partir de mim, do meu autoconhecimento, da minha essência. Se não tiver isso, não existe vida, né? Não existe nada. Então, esse é o olhar principal na minha vida. Interessante que tem a criatividade. Tudo que foi falado, no fundo, o autoconhecimento é para manifestar a essência da sua criatividade. Sim. Por isso que eu acho que pode existir referência, pode existir tudo, mas as pessoas são capazes de criar coisas assim inimagináveis. Sim. Porque tá na sua essência, tá num DNA aí que, meu Deus, vai saber o tanto de criatividade que borbulha dentro de cada um. E que nunca foi visto, e que nunca ninguém sabe, nem nada. Eu imagino se o Criador, ou seja lá quem for, Deus, o Criador, o universo, a natureza, para qualquer crença, virasse e falasse, ó, no estalar de dedos, só sobrou você. E agora? Reconstrua. Ixi, com a mentalidade que tem hoje, dessa reprogramação mental, olha, tem muita coisa que dá para mudar, viu? Muita coisa. Dá para ser começar do zero, mas com uma outra ótica, com uma outra ideia, porque você já passou por uma situação. Aquela coisa, eu já sei o que fazer para não errar de novo. Mas pode ser que eu erre? Sim. Eu tô falando, a vida é um videogame, mano. É isso aí. É um videogame. Errar de novo. É isso aí. A Mas, vida é um assim, videogame. Se for errar, erre em erros novos. Se você erra no mesmo, aquela famosa frase, se errar é humano, fazer 2 vezes é burrice. Não, não é burrice, é escravidão. Que você se mantém escravo daquele erro de novo. Então, assim, é o quê? Errou de novo? Ok, qual o aprendizado? O que ele me trouxe de novo? É o tijolinho. Esse videogame aí, esse videogame que a gente tá ouvindo aí, que eu acho que ele deve ter várias fases escondidas ainda, né? Que a gente vai desvendar no decorrer da vida. Sim. Ou na nossa vida ou na vida do próximo. Mostra uma coisa, que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E vocês aqui hoje são convidados ilustres para que esse podcast aconteça, Nossa, para que esse assunto entre em pauta. E através de tudo isso a gente consiga se conectar com outras pessoas. É muito importante agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores desse programa, porque a gente nasce sem pretensão de nada, a gente nasce para existir. E se nós existirmos, nós somos algo. E esse algo tem que alimentar a nós e ao próximo. E esse programa é um pouco disso. Ele nasce com a pretensão de existir. E assim já é a criação. É isso então, aí. agradecendo a Mod7, através da figura de vocês, uma empresa que trabalha o desenvolvimento humano dentro das empresas, que trabalham com colaboradores e formação de novos líderes. Então, vocês podem seguir a Mod7. Qual que é o arroba da Mod7? Contatos. É o @mod7 consultoria. No Instagram. Bem. Podem seguir a Mod7 e a partir desse canal de comunicação que nós criamos no programa, entrar nesse universo e conhecer mais, né, de toda essa ferramenta que foi dita. Também a Escola ESA, através do nosso amigo Bruno Paiva. Se você tem um filho, um jovem, ou é uma pessoa que gostaria de desenvolver a arte também, entre em contato com a ESA. Qual que é o arroba, Brunão? @ESA Escola Estúdio. Gente, é só procurar no Instagram, tem site, telefone 4997-0172. Tem lá, quando você abrir no site já tem lá Zap, tem tudo, entre em contato e vamos desenvolver a sua arte. Muito bem. E também é o nosso projeto Estalar, né? Que é onde a gente está lançando novos projetos de branding pessoal, tanto para profissionais quanto para as famílias, onde a gente quer trabalhar o resgate, o preservar e o criar novas memórias que não podem ser esquecidas, porque são as memórias que nos faz chegar onde nós chegamos hoje. Se a gente perder todo o nosso conhecimento, nós não somos mais nada. Verdade. Então, que a gente possa, através do outro, resgatar, preservar e criar as memórias que habitam em nós também. Você que tá aí, segue a gente, né, no YouTube, segue o nosso canal do 7 Olhares, o nosso arroba também da 7 Iris Filmes, onde a gente cria tudo isso, e através da figura da nossa equipe que tá do outro lado agora e tá dando tchauzinho, todo mundo dando tchauzinho. Aê, vocês estão ouvindo o tchauzinho de longe. O David, nosso diretor de TV, a Alessandra, nossa produtora e atendimento da 7 Iris, o Henrique, o nosso assistente de estúdio, o senhor Linoel, o grande, o mestre acima de nós agora, trabalhando
trabalhando na parte de comunicação e assessoria de novos negócios. O Leandro, nosso designer, motion designer e editor também. Isso aí. Tantas pessoas que estão conosco, os freelas e parceiros que estão conosco, que faz com que isso aconteça e se torne um programa e a gente consiga trocar essa ideia e fazer esse podcast acontecer num Compartilhar bate-papo leve. experiências. Compartilhar experiências, derramar no outro aquilo que a gente tem e receber do outro aquilo que nos falta. Isso é bonito, né? Obrigado pela atenção de vocês. Hein? Obrigado. Eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela essa oportunidade de compartilhar com vocês. Sou fã da Sete Íris, né? Como vocês já sabem, adoro trabalhar com vocês, pessoas muito especiais. Muito obrigada por todos que estão aí nos bastidores. Muito obrigada, gente. Gratidão à equipe inteira pelo convite e peço que esse programa continue por muito tempo, que isso aqui é fantástico. Vai trazer pessoas, esse bate-papo aqui, essa interação, essa conexão, que fica uma coisa bem tranquila, é impagável. É impagável. Que eu desejo que os 7 olhares, as 7 íris e as 7 olhares mantenham por muito tempo nesse podcast aqui. Muito bem, mas aí para pagar você vai ter que tirar um código do universo aí. Porque Muito nós bem, temos ó. muitos códigos dentro do universo Sete Íris. E os 7 olhares é essa nave, né? Que viaja em jornadas em várias dimensões. Você quiser. Que é meio doido mesmo. Pega de baixo. Vamos tirar um por cada um, né? Vocês dois, cada um tira um. Ah, então tá bom. Vamos ver. Códigos diretamente do universo. Uma mensagem para você que está nos ouvindo. Vamos lá, Amália. Aqui no meio. Aqui. Olha, tudo a ver comigo, hein? Muitos não são treinados para falar, mas aprendem a sentir. Evoluímos no desafio e não no conforto. Oráculo do conhecimento. Uau! Caramba, olha, tudo a ver com o que a gente falou. Tô arrepiei agora. Caramba. Parece que foi combinado o negócio. O único que pode desistir de você é você mesmo. Oráculo do conhecimento. Olha isso. Olha o oráculo aí, apareceu hoje, hein? Quem Olha. será esse oráculo do conhecimento? Gente, muito obrigado, de verdade. Imagina, a gente Obrigado que a vocês. agradece. Muito obrigado, gente. É um prazer ter vocês aqui, Brunão. Mais um, né? concluído com Isso aí. sucesso. Pessoal, vocês são bem-vindos. Obrigado. Vocês que estão ouvindo, os canais de comunicação estão abertos. Sigam a gente no YouTube, sigam a gente dentro de todas as redes sociais para que a gente possa disseminar todo esse conteúdo. E aqui é gratidão por você que está gostando de ouvir, mandando comentários para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer e melhorar o material para vocês também. Aqui é feito do coração e da razão também. A gente tenta equilibrar os 7 olhares. Ninguém é perfeito, mas a gente sabe que a busca através do outro é uma forma de enxergar a perfeição. Então, a somatória de tudo isso dá um lindo de um quebra-cabeça. Ou melhor, um videogame muito louco. Aguarde a próxima fase A transformação, ela é satisfatória e divertida. no processo. No É isso processo. aí. Gente, obrigado. Um abraço. Até o próximo episódio.